Oi, empresárias! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou te mostrar a nossa aplicação de um cílios volume brasileiro. No primeiro passo a gente já começa isolando os fios inferiores, lembrando que essa parte do procedimento é muito particular. Então tem profissionais que gostam de fazer esse isolamento com a cliente olhando para ela, né? Então olhando para cima. Eu já não me sinto mais confortável trabalhando dessa forma, porque eu acredito que causa um certo desconforto para a cliente. Então eu já me adaptei a fazer esse isolamento com a cliente de olho fechado. Eu levanto o olho dela e vou fazendo ali todo o isolamento de acordo com que eu veja a linha d'água dela, tudo certinho, para que ela não sinta nenhum desconforto e, claro, né, não ultrapasse aí a forma correta da posição do pet. Aqui é uma cliente que já vem bastante no estúdio, então eu já tô bem acostumada com os cílios dela. A gente começa ali a parte de aplicação do fio sintético no fio natural dela. O mapping dela eu já faço de olho, então se você já me acompanha aqui no canal há um tempo, você pode perceber nos vídeos que eu não faço a marcação do mapeamento no pet. Eu já vou ali, eu já tenho uma noção de direcionamento. Isso, claro, com a experiência que eu já tenho de 6 anos na área, já vamos completar 7 anos nos próximos meses. Então, a prática faz isso com a gente, tá? Aqui eu tô usando o fio em Y da Fadvan. Eu gosto muito de trabalhar com os fios tecnológicos deles, porque diferente da Nagaraco, eles não desmontam, não é aquele fio que quando você puxa, ele desmonta por completo. Os da Fadvan, eles têm uma resistência ainda maior. Aqui no olho dela eu vou utilizar as numerações do 13 ao 8, pra gente fazer aquele desenho de gatinho mesmo, que já é o formato do olho dela, então realça muito e é uma técnica que ela gosta bastante. As vantagens que a gente tem trabalhando com os fios tecnológicos é o período da manutenção. Claro que a gente sempre pede para que elas respeitem o prazo de 20 dias, nunca ultrapasse disso, para manter a saúde dos fios naturais impecáveis. Mas quando vai dando ali os 15 para 20 dias, que é o tempo médio que as extensões começam já a soltar, ele não vai fazendo buracos, então não vai ficando algo aparente e toda emburacada. Ela consegue seguir ali até os 20 dias, que é o tempo exato da manutenção dela. Então, para você que tem esse problema aí das clientes voltarem com o tempo da manutenção questionando, que fica muito buraco e tudo, os fios tecnológicos eles vão ser seus aliados nessa questão. Então eu começo já fazendo todo esse preenchimento. Eu sempre gosto, vocês observarem nos meus vídeos, eu não sigo uma ordem de fazer todo o cantinho externo, depois eu vou pro meio e depois eu vou pro cantinho mais interno. Eu sempre vou fazendo um preenchimento de denominação dos tamanhos, para eu já saber ali em qual parte do olho dela eu vou fazer a transição de tamanho, para que não fique degraus. E aí depois eu só venho preenchendo de acordo com, como se fosse um esqueleto, né? E aí eu só vou seguindo ele. Eu vou fazendo isso por todo o olho dela. Podem ver que o procedimento é super tranquilo, não tem nenhum desconforto. Nenhum momento ela aperta o olho ou nada do tipo. E aposto que você já tá aí acompanhando todos os vídeos do nosso canal. E eu não posso já de início deixar de pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, tem vídeo novo toda semana. Nós voltamos com tudo nesse ano de 2025, tem muitas coisas para acontecer, muitos vídeos para soltar ainda para vocês. Então, quero te ter aqui, quero que você ative as notificações, porque isso vai fazer com que você saiba em primeira mão assim que vídeo novo sair. Eu estou de olho em todos os comentários, então se você tem alguma dúvida ou alguma dificuldade específica em algum passo a passo do procedimento, me manda aqui nos comentários, indicação de cola, dúvidas, pinça, tipo de fio, porque eu leio e respondo todos. E isso faz com que eu também consiga produzir cada vez mais conteúdos assertivos e essenciais para vocês, para que eu sempre possa estar agregando na vida profissional de vocês. Na próxima semana vai sair um vídeo de remoção de um procedimento feito indevidamente. Foi um procedimento que
fizeram numa cliente, sem isolamento nenhum, com muito excesso de cola. E eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo para vocês, para que vocês se atentem à qualidade do serviço de vocês, ao passo a passo, ao isolamento perfeito, à quantidade de cola exata, para que vocês não tenham e não causem desconforto em nenhuma cliente. Então esse vídeo vai sair, eu quero muito que você seja notificado, então por isso que eu preciso que você esteja aqui. Podem observar que a minha pinça que eu utilizo, a reta, ela não é uma pinça comprida, que geralmente são as pinças de extensão de cílios. Essa pinça que eu utilizo, ela é uma ponta reta da Soligem para a sobrancelha. Se você tem a mão muito pequena e você acha as pinças para extensão de cílios muito compridas, ela pode te ajudar bastante. Então é uma dica que eu sempre dou, porque às vezes você tá com dificuldade ou demora o seu procedimento, não é nem porque você não tá com habilidade ou você não sabe fazer o procedimento. Às vezes é a forma do material que não tá atendendo a tamanho da sua mão, a forma como você tem a precisão ali dos seus dedos. Então é uma coisa que me ajudou bastante, foi utilizar essa pinça. A curvada é a Nagaraco ST15, então eu sempre indico ela aqui para vocês, tem uma precisão perfeita e eu gosto de fazer ela para o isolamento. Mas nessa parte de retirar o fio e levar ele até o fio natural da cliente, eu prefiro muito a pinça para sobrancelha ponta reta, tá? Qualquer pinça aí de ponta bem retinho que você tenha ou que você encontre, essa particularmente minha é da Soligem e ela me atende muito há muitos anos já. Eu sempre falo que para que a gente consiga otimizar o nosso tempo de atendimento, e isso é uma dica para vocês, é que vocês percebam ali qual está sendo a dificuldade pontual. Minha dificuldade é na hora de isolar. Então treine especificamente o isolamento. Yara, eu tenho dificuldade no mapeamento. Então estude muito sobre o mapeamento. O que acontece? Às vezes vocês ficam se baseando em ficar fazendo treinos de todos os passos da extensão de cílios, quando na verdade tem alguns passos que vocês já dominam por completo. Então é muito importante que vocês saibam identificar onde está a sua dificuldade pontual, para que você de fato treine e pegue modelos, faça treinos específicos em boneca, em cílios postiços, na esponja, de acordo com o que vai fazer com que você melhore essa questão. Então é uma dica que eu dou para as minhas alunas e eu vou deixar aqui para vocês, saibam identificar qual é a dificuldade de vocês na hora do procedimento. Só assim vocês vão conseguir solucionar isso. Então eu vou fazendo, já tô quase finalizando esse olho. Vocês podem ver que a gente consegue observar exatamente os fios já separadinhos, não tem stickers nem nada. Isso também a gente já consegue corrigir. No meu início, por exemplo, eu tinha muita extensão de cílios com stickers. O que é o stickers? É quando a cola ela tá lenta demais e você vai colando os fiozinhos ali um do lado do outro e eles vão se juntando e aí vira uma grande camada assim de cola e de fios grudados. Isso acontece quando a gente não sabe identificar a cola correta para nossa umidade e temperatura daquele dia, tá? Então é mais uma dica aí para vocês também. Se você sente que tá acontecendo isso, às vezes durante o procedimento você tem que vir e soltar um fiozinho do outro, pode ser que a sua cola esteja lenta. Sempre vou olhando, sempre vou penteando. Eu não tenho o costume de pentear, colo um fio e penteio, não. Mas sempre quando eu estou para finalizar, eu começo a pentear para ver se não teve nenhuma falsa colagem, para eu conseguir de fato analisar quais fios ainda estão pendentes. E aqui o atendimento é super leve, a gente dá risada o tempo inteiro, para que a cliente sempre fique mais confortável, mais relaxada, elas não veem o tempo passando e quando a gente termina elas já ficam até com aquela sensação, tipo, eu posso ficar aqui mais um tempinho? E isso é o mais gostoso. Além de sair com um olhar renovado, elas ainda se sentem totalmente bem recebidas, tranquilas, num ambiente bem descontraído, onde elas esquecem tudo mesmo e o fato ali é só o intuito de cuidar delas mesmo. Então, sempre faço esse preenchimento e venho ali, vou separando um de cada vez e vou vendo se tem algum espacinho, algum fiozinho que ficou sem colar. Extensão de cílios é artístico.
Eu falo que o nosso trabalho, ele é artístico e ele exige essa atenção maior da gente. Eu sempre, olho se tem algum fiozinho grudado no pad, porque pode acontecer, isso não é erro de, só iniciante que acontece isso. Não, às vezes a gente tá ali mexendo, o fiozinho ele acaba descendo um pouquinho e pode acabar colando no pad. A gente consegue soltar ele tranquilamente ali com a pinça mesmo, sem trazer nenhum desconforto para cliente, tá? Podem ficar tranquilas em relação a isso, que não é só com você que acontece. Tem casos que nunca vai acontecer naquela cliente, mas tem clientes que têm os cílios muito projetados para baixo e pode acontecer isso, então pode ficar tranquilo em relação, tá? Olha só, eu não consigo, se vocês observarem, em nenhum dos vídeos eu faço os 2 olhos ao mesmo tempo. Algumas pessoas defendem essa prática. Não existe um certo e errado, existe o que funciona e o que você se sente mais confortável para trabalhar. Eu acredito que o meu tempo demora muito mais quando eu faço os 2 olhos ao mesmo tempo, nunca me adaptei, já tentei inúmeras vezes, mas não consegui. E tá tudo bem, tá? Fiz um olho, depois eu volto e faço o segundo, não tem problema nenhum em relação a isso. Algumas pessoas podem até falar assim, mas é legal fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, porque se a pessoa precisar sair no meio do atendimento, ela vai sair com os 2 olhos feitos da mesma forma, então os 2 olhos vão estar iguais. Eu compreendo essa questão, mas eu também sou muito da opinião de que se acontecer algo a ponto da cliente precisar sair correndo durante o procedimento, vai ser algo muito grave, que como tá a situação do olho dela vai ser a menor das hipóteses que ela vai pensar, tá? Ela não vai se incomodar com isso, porque para acontecer isso vai ter que ser um motivo muito urgente, então eu acredito que isso não vai nem passar pela cabeça dela. Mas tá tudo bem, não é uma coisa assim que eu falo assim, não, você tem que fazer um olho de cada vez ou os 2 olhos ao mesmo tempo. O que funciona para você e tá tudo bem. Vou fazendo a mesma questão. Vocês podem observar como comprova aquilo que eu falei, de que eu não vou seguindo um beabá de como eu faço a aplicação. O olho anterior eu comecei pelo canto externo e fui indo pro meio e depois pro canto interno. Já desse lado eu comecei pelo canto interno e tô fazendo o contrário, tá? Não existe uma regra nem nada do tipo. Então sempre isolando um fio de cada vez, fio com a quantidade de cola correta. Quando a gente consegue acertar numa cola que tem a mesma umidade e temperatura do nosso ambiente, a gente não gasta muita cola. Vocês podem observar que eu tô fazendo o olho dela, e eu ainda estou apenas com uma gotinha desde o início do procedimento. E olha como ele tá aderindo super bem, não tá lenta, ela não perdeu a aderência dela. Então isso é muito importante. Se vocês quiserem ou tiverem muitas dificuldades em relação à cola, eu posso fazer um vídeo específico só disso, para mostrar para vocês quais colas estão atendendo mais nessas temperaturas, principalmente a galera aqui de São Paulo, que a gente não estava acostumada e preparada para esse calor que tá fazendo, esse tempo seco, e a gente estava sofrendo muito porque não tínhamos cola que competisse, né, com esse tempo que estava fazendo. Então, graças a Deus, no final do ano passado a gente teve um lançamento de uma cola nova que salvou a nossa vida. Então, eu posso trazer essa resenha sobre essas colas para vocês, mas quero que faça sentido. Então, coloca aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo aqui no canal, que aí a gente coloca no nosso cronograma de curso, de gravação de vídeos. É tão lindo ver como ele vai se formando, né? Como ele vai voltando a dar vida, embelezando mesmo o olhar. É muito gostoso de ver o quanto o nosso trabalho ele reacende o olhar das pessoas. Já tô indo pro cantinho externo desse olho.
fazendo a finalização ali do gatinho. Se vocês observarem, o olho que já está pronto, olha o desenho que ele faz, a pontinha certinha do gatinho, sem precisar escrever o mapeamento no pad, sem fazer todas as marcações, não tem degrau. No final do vídeo vocês vão ver o antes e depois, fica perfeito. Então, não se baseiem só nisso, vai muito da experiência de cada um. Se para você é mais confortável marcar o pad, marque. Isso não vai te fazer menos profissional, menos experiente, tá? Isso é a forma que cada um trabalha. Eu me identifico muito trabalhando assim, e eu já conheço os olhos das minhas clientes. Então, sempre que é uma cliente nova e eu acho que seja necessário, eu faço essa marcação. Mas a grande maioria não. Então, é só para mostrar para vocês que se a gente domina aquilo que a gente faz, a gente não precisa ficar seguindo também todo um beabá sempre. E não é porque você não faz que você tá fazendo de uma forma errada. E aqui a gente consegue constatar isso, de que não tem degrau e o mapeamento foi feito de forma correta, com a transição no tempo certo de cada parte do olho dela. Se esse vídeo tá chegando ao final e você ainda não foi lá e já deixou sua curtida, vamos fazer isso agora? Aproveita que a gente já tá prestes a ver o resultado final. Já curte, compartilha com aquela sua amiga também da área que às vezes tem dificuldade em algum ponto e você viu que nesse vídeo foi uma forma de facilitar. Tem muito conteúdo de ouro no áudio desse vídeo, hein? Dá uma penteada para verificar alguma falsa colagem, não tivemos. Agora eu vou fazendo aquele mesmo processo de vir conferindo qual espaço, qual fiozinho ainda ali cabe, ficou sem preencher. É muito importante que a gente faça esse trabalho bem minucioso, tá? Vou ali, ó, conferir se tem algum fiozinho que escapou, grudou no de baixo, para que ela não tenha nenhum desconforto. Olha só, tá vendo? Não tivemos nenhuma falsa colagem. Confiro com o espelhinho, é muito importante para você não precisar ficar levantando toda hora. Penteio mais um pouco, ninguém sai daqui com falsa colagem. Já identifiquei um ponto que precisa de mais um fiozinho ali, por isso que observar com o espelhinho ou levantar, né? O espelhinho acaba sendo mais prático e ele tem um custo super baratinho, para que você ali, sentada mesmo, você já consiga ver o que pode estar acontecendo, se algum lugar cabe mais ou não. Eu finalizo sempre com a espuminha, o vaporzinho, né, da Sherry, com a bruma finalizadora, para que ela precise já molhar os cílios daqui 3 horinhas sem nenhuma dificuldade e sem prejudicar. E olha só o resultado final dessa extensão de cílios volume brasileiro, que perfeito que ficou.